Oi, pessoal, é isso aí, né? Vou começar esse vídeo falando sobre a primeira parte do sistema, né? Que a gente vai fazer aqui, vai fazer um projeto simples, uma coisa mais simples, que é uma lista de compra, né, online. A gente vai ter algumas fases. A primeira fase é essa, que a gente vai ter a parte do front-end em Angular. A segunda parte vai ser o back-end, que a gente vai fazer em Spring Boot. E, e a terceira parte vai ser fazendo aí a dockerização do front e do back. E uma quarta parte talvez seja você botando tudo isso em cloud com, com integração contínua no GitHub, né? A gente vai ter todas essas partes. Então vai ser um projeto fechado do início ao fim, do zero, né? E você vai conseguir ter essa noção de como que o sistema é feito, como é que é o dia a dia de trabalho com essas tecnologias, e que você precisa saber. Claro que eu não vou me aprofundar em muitos assuntos, vou pegar só o que está mais latente aqui para esse problema. E caso vocês tenham alguma pergunta, alguma sugestão, ou se eu faltei alguma explicação, também pode pôr aí, pode comentar, que isso tudo acaba virando vídeos futuros e até explicações futuras. Eu agradeço a vocês, então vamos começar. Então, para começar aqui, eu vou começar mostrando para vocês a versão que eu tenho do meu Angular. É o 16.2.0, tá? E é nessa versão que eu acho que é a atual no momento, é a mais nova do momento, que eu estou começando esse vídeo. Então, para iniciar, a gente vai dar os comandos que criam o projeto, né? O Angular ele tem algumas coisas que te facilitam muito nisso, e uma delas é o ng new, é um dos comandos, e o nome do lista compra. Esse é o nome que eu vou dar para o projeto inteiro. Então, para você criar um projeto em Angular, essa é uma pasta vazia, tá? Pasta vazia. Para você criar um projeto em Angular, você só precisa fazer isso, ng-new e o nome do projeto. Você também conseguiria fazer ngn e o nome do projeto. O Angular aceita as duas formas, tá? Lista compra. Ele faz algumas perguntas. Quero adicionar o CSS, também quero. Ok. Ok. Acabou. Sucesso. Instalado. E, para mostrar a vocês que ele criou algumas coisas, olha, tem uma pasta aqui. Se eu entrar nessa pasta, temos muitos arquivos e pastas, né? Já conseguimos abrir essa pasta no VS Code. Eu gosto de dividir da seguinte forma, né? Eu sempre, quando estou fazendo meus projetos, eu gosto de chamar o front-end dentro do VS Code. E o back-end eu gosto de usar o IntelliJ. Não existe um bom motivo para isso. É gosto, tá? Você pode usar a ideia que te melhor favorecer. Sim, agora ele abriu. Ok, conseguimos ver aqui que ele criou muitos arquivos, né? E agora eu quero pôr isso aqui para rodar num servidor local. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Vou abrir aqui um terminal em Bash. Então vamos lá. O comando para iniciar é o npm start, ele que vai criar o nosso servidor, né, local. Da primeira vez que você roda, ele faz algumas perguntas. Pronto, sucesso. Temos aqui o link, a URL local para rodar nosso projeto. E ele já te entrega aqui, ó, um grande exemplo, né? Quando você dá aquele comando, a gente não codificou nada, né? Ele criou todos esses arquivos, ele fez toda a configuração para você, ele criou CSS, ele fez tudo para você, sem você precisar codificar em si. Então, né, já que queremos fazer a lista de compra, né, a gente vai precisar seguir os próximos passos, cara. Então, o que eu tenho aqui também é o Angular Material, que a gente quer pegar algumas coisas prontas no Angular Material. Ou seja, no Get Started, ele nos fala o que precisamos instalar. Ó, instala o Material. Material para você poder usar todos os recursos e os componentes
que existem dentro dele. A gente pode parar aqui esse servidor, depois a gente volta a rodar, e a gente dá só esse comando, ng add angulamativa, e pronto. Instala algumas coisas, faz algumas perguntas, yes. Bom, vou escolher o padrão primeiro. Ok, tudo instalado, update feito. Você consegue ver aqui que ele fez muitas modificações nos arquivos já existentes, inclusive no módulos. Deixa eu carregar. É, criou o animation, mas seguindo a proposta, vamos em components. Primeira coisa que eu quero fazer, galera, é essa barra aqui, azul, né? É característica aqui de tudo que o Angular faz. Quero pôr algo semelhante, uma barra de menu, mas não exatamente com menu. Aí eu tenho a toolbar, exatamente, é isso que eu quero. Então, primeiro ponto, para eu utilizar a toolbar, eu preciso fazer esse import no meu módulo, né? Que é esse arquivo aqui. Fiz o import, devo chamar no import para ficar disponível em todo o projeto. Feito isso, eu posso agora pegar um dos exemplos e utilizar. É, tá, eu vou querer utilizar acho que esse aqui vai ser o melhor. Não quero, eu quero só o... Deixa eu ver o que ele me fala aqui. Tá, o que que ele me dá 3? Eu quero somente um. Ah, esse aqui, ó, cara. Ok, ok. Oh, tá bem. Material. Ok, vou querer esse cara aqui. Vou substituir no meu HTML completamente. Eu vou apagar tudo que ele vem como padrão. Tirar tudo mesmo. Colocar esse. E como eu copiei esses dois, né? Eu não vou querer os dois. Eu vou querer só esse que está escrito MyApp. Então, second line, eu posso apagar. Eu posso apagar o second line. Mas ainda falta algumas coisas para serem instaladas. E o que é? Eu consigo ver no meu TS. O que que falta? Ah, falta ícone e falta button. O toolbar já está lá. Já está aqui instalado. Falta ícone e falta button. Eu vou colocar os dois porque eu vou precisar de botões também no futuro. Eu vou criar um botão ali para depois você incluir o seu produto, né? Numa lista de compra. Então, ícone. Ícone seria legal usar também. Botão também seria legal ter. O nome do meu projeto, né? Do nosso projeto não é MyApp, pode ser lista de compra. E sendo isso, eu tenho que alterar o meu ícone para não ser um ícone de menu. Porque você, quando bota menu, você está colocando esse desenho aqui. Se eu alterar, vai para outra coisa. Mas eu preciso saber qual é o botão que eu quero pôr. Qual é o botão que eu quero pôr? Vamos ver. Tem aqui o button aqui no component. O botão que eu quero pôr algo nesse sentido aqui. Claro que não com esse ícone, mas algo parecido com isso. Então, vamos a isso. Pego o meu botão, é um dos últimos. Tá, mas eu vou querer o warning. O warning. Vamos lá, vamos ver como é que isso vai ficar. Ah, galera, pois é, então vamos rodar aqui para ver como é que fica. npm start. Vamos rodar para ver como é que ele está se comportando agora. Ele bota servidor ainda não subiu. É como se não existisse a página na web, né? Simulação local.
Então, é isso aqui, ó. Isso que eu não queria que acontecesse. Mas voltando a toolbar, é, o exemplo que a gente pegou foi esse segundo. Podemos usar, podemos usar esse CSS, né? Para ele poder separar o que é exemplo space. Ó, ele está pegando desse exemplo space e vai dar esse tipo de espaço. Vamos ver como é que ficou? Ó, jogou lá no cantinho como eu queria. O nome desse botão aqui, obviamente, não vai ser Word, vai ser produto, né? Obviamente vai ser produto, ok, bonito. Mas eu não quero um coraçãozinho, eu quero um mais, né? Um adicionar. Então, o nome desse ícone ele pode ser add. É o nome do ícone, né? Isso é um padrão. Pronto, já alterou lá para um maisinho. É, ficou legal. Agora, oh, cancela. Agora a gente precisa dar funcionalidade para esse botão. E como é que a gente faz isso, né? A minha intenção é quando ele clicar nesse botão, ele abrir um componente aqui, uma telinha pequenininha com como se fosse um pop-up, né? Um pop-up personalizado, obviamente. É, ele não. Escreva tudo na mão mesmo. Trilhão dela. Ok. Ok. Mas ele ainda não existe essa tela, tá? Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que criar esse componente. O que que a gente pode fazer para criar esse componente? Ó, voltando aqui, ó, o que que a gente pode fazer? O Angular, ele tem comando até para você criar componentes novos de forma facilitada. O que você pode fazer? Você pode dar o ng generate, não precisa escrever o generate, escreve ngg, né? Component. Esse ng com c significa ng generate component. E você vai dar um nome para o seu component. O que a gente quer fazer? O que eu quero fazer? Quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele abra uma telinha de adicionar produto. Mas também essa tela, ela vai ser a mesma para editar. Então, eu vou identificar isso, vou dizer que eu quero uma tela, no nome, né? É só uma nomenclatura, podia ter qualquer nome, mas eu gosto de dar um nome do componente pela função que ele faz. Isso é um gosto meu, tá? Não muda nada para você. Para mim, eu colocaria assim, add edit, e posso pôr produto. Eu não sei se no futuro a gente vai evoluir esse sistema para fazer outras coisas, e você tem um add edit cru, só add edit não diz muito, né? Quando ele faz um add edit de várias outras coisas. Então, eu gosto de colocar add edit e o que que ele adiciona ou edita, né? É meu padrão. Eu gosto de fazer dessa forma. Não tem nenhum motivo especial, não muda nada do seu sistema. Qualquer nome que você botar aqui vai dar no mesmo. Mas essa primeira parte é da linguagem. Precisa ter. E vamos a isso. Vamos deixar ele criar o componente. Olha, criou o componente, disse aqui que fez um update na módulos. E vamos ver se ele fez mesmo. Ó, criou mais uma pasta aqui, ó, add edit. E essa add edit tem coisas semelhantes ao que tem aqui fora, tá vendo? É, tem o component, tem o spec, tem o HTML e tem o CSS. Dentro do HTML só diz que o add de produto está funcionando. Trabalha, né? Works. Então, vamos começar a dar função a esse botão. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer da seguinte forma. Começando de cima para baixo, né? Vamos no botão, no nosso botão, no nosso HTML. Vamos dizer que quando, isso aqui é um evento, né? Quando o utilizador chamar o evento click, eu quero que ele chame a seguinte função: open add edit. Essa função ainda não existe. Eu chamei ela aqui, ela ainda não existe. Então, de forma certa, ele está informando que está com erro, porque não existe.
né? Erro, exatamente. Vamos lá. A gente vai consertar esse erro criando essa função. E nós vamos precisar também criar um cara, um construtor. E esse construtor ele vai chamar o match da ela, né? O que que significa isso? Ó, o construtor vai ser a primeira coisa que quando chamarmos essa classe, ele vai fazer. Ele vai carregar o match dialog para a gente poder usar ele quando for preciso. E aqui a gente precisa chamar quem? Chamar essa classe aqui. Então, é isso que vamos fazer. Vamos fazer um this.dialog, porque foi o nome que eu dei aqui, né? Open e open o quê? Erro, exatamente. Por quê? Porque eu não importei o meu componente para dentro desse meu componente principal. Mas agora já vai acontecer. Então, vamos testar. Já funciona. Ok. O que que ele está fazendo? Ele já consegue ir e chamar o nosso componente. Então, agora, a gente pode começar a criar o nosso formulário, né? Div, ups, net dialog title. Esse meu componente vai ter o título produto, né? Produto, para demonstrar que é uma edição de produto. Vamos ver se ele já existe aqui. Já tem o título, ok. Ele vai ter um content. Opa, match content. Div match content. Aqui dentro vai o formulário, né? E logo abaixo ele vai ter uma div chamada match actions, para todas as ações do meu sistema. Quer dizer, não todas as ações do meu sistema, as ações desse, dessa, dessa, dessa caixinha aqui, né? Que é, no caso, fechar e salvar, né? Então, vamos lá. Eu quero criar um botão. Quero saber aqui como é que eu posso usar. Criar o botão com o material. Tem vários botões. Um botão legal que eu posso usar esse primer. Deixa eu ver o efeitinho que ele faz. Bom efeitinho. Legal, legal. Vai ser esse prime. Tá bom. Ok. Temos aqui um botão. Vou chamar de save. Salvar. Salvar era melhor. Salvar. E em vermelho, vou chamar de fechar. Vamos ver como é que fica. Salvar e fechar. Faltou. Eu chamei só de button. Na verdade, eu precisava usar o raise de button. Que, vamos lá. Raise de button é esse. Eu usei o basic, né? Vamos lá. O raise de button é o segundo. Podemos usar o raise de button. Pronto. Eu usei o componente errado. Pode ser o raise de button. Agora sim. Muito bem. Agora eu preciso de ajuda para ver como eu faço o meu formulário. Como é que eu trabalho meu formulário. Ok. Overview, vou escolher um formulário. Não, 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 não. Eu acho que tem uns inputs aqui que podem. Sim, inputs. Uhum. Oh, esse aqui é legal, hein? Vou usá-lo. Exemplo de um formulário. Não, não, não. Assim.
Acho que eu consigo fazer. Pego o CSS da mesma forma. Vou colocar no CSS. Vamos ver como que funciona. O TypeScript precisa aqui input, ok. Talvez esse esteja. Vou colocar já no projeto completo. Ops. Como será que tá? Ok. A gente consegue alterar isso aqui para ficar de uma forma mais bonita. Como é que é? Aparece outline. Ó, fica legal, ó. Se eu apagar, ele fica aqui. Se eu tem que resolver essa parte aqui de cima e passar a mesma para baixo. Aqui o de baixo eu não vou usar text area, não. Eu não quero um valor pré-configurado. Eu quero chamar esse, eu quero chamar esse campo de produto, porque na verdade é isso, é o nome do produto. Qual produto que você quer? Então, quero chamar de produto. É, talvez, deixa eu ver, talvez eu tenha que pôr do lado de fora, porque senão ele não vai conseguir submeter lá na frente. Mas, tá, faltou fechar a div. É, tá meio estranho, né? Concordo, não tá num padrão identado direitinho. O que a gente pode fazer? Existe o format document e a gente pode usar aqui, vocês usam o query, tanto faz. Pode ser o query. E ele fica identadinho, bonitinho, quem tá dentro de quem, tudo certinho. É, vamos ver como é que ele se comporta. Ok. Já não tá cortado, né? Você vê que ele deu a responsabilidade para cada um, né? Que é o que, e já não importa mais o nome do produto. O que que a gente precisa mais aqui, ó? A gente precisa também de ter, vamos lá, nome do produto e mais o quê? É, hum, preço, quantidade. Preço também, quantidade do produto. É, também a gente precisa de, acho que isso pode ficar um do lado do outro. Eu acho que assim não vai ficar um do lado do outro. Não vai ficar um do lado do outro. Não vai ficar um do lado do outro. É, tá, agora ficou um do lado do outro, tá bem? E eu posso criar quantidade, posso colocar mais dois, que vai ser a validade, mas aqui a quantidade ela vai ter que ser um número, né? Então, 0,5, exemplo. O exemplo vai dar uma boa sugestão, né? Quantidade um, na verdade, número inteiro. Então, eu preciso também dizer que isso aqui é type. É, text, text. Dizer que isso é texto, é um campo texto. Esse é um campo texto. Esse aqui não é um campo de texto, isso aqui seria um campo number. E mais o que? Podemos criar aqui quantidade, nome, é, preço e validade.
preço também é numérico. E validade. Para fazer aquela data, né? Que tem um calendáriozinho. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui da seguinte forma. Calendário. Cadê? Date Picker. Eu acho que é esse. Ah, olha aqui. Esse é o cara. Date for. Não vou querer esse cara de baixo. Vou precisar instalar algumas coisas. Nativo em módulo. Deixa eu ver aqui. Importa. Vou ter que importar para o meu módulo. E pelo jeito eu vou ter que importar algumas outras coisas. Ops, perdão. Date picker, input já tem. Match for field módulo, já tenho. Match native date model, não tem. Então isso também. De Angular Core. Então, match native date model. É... Ok. Hum, Então, como é que será que está lá? Olha, o preço está aqui e o chose está embaixo. Quero pôr como eu fiz, um do lado do outro. Como é que eu faria isso? Será que eu teria que reduzir? Não. Ele está fixo. Uhum. Ok, vamos lá. Tem algum CSS específico? É esse. Esse é o calendário. Então é esse. Hum, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vamos olhar para esse CSS. Vamos olhar para esse CSS. Vou botar aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Então, para deixar isso aqui mais bonito, a gente vai ter que fazer de uma forma diferente. O que vai ter que acontecer aqui, ó? Primeiro, não vou ficar usando tanta div aqui assim, não. Eu vou criar aqui um cara, ou porque ele fica dando muito espaço, né? Ah, entendi. Não, pois é. Ctrl Z. Isso aqui ele tem que estar tudo dentro da mesma div. Ok. Isso dentro do Met Dialog, sem problema, tá certo, é isso mesmo. Agora aqui dentro, eu tenho que criar as minhas rows, as minhas divs, e colocar na sequência que eu achar melhor. No caso, eu vou colocar esses dois na mesma linha e outra row, outra linha. Eu quero esses dois. Esses dois. Ok. Agora eu consigo fazer o beautiful. Vai ser esse. É Pretty, né? Gostei, não. O outro é mais. Sacode menos o código.
Ok, eu acho que é isso. Deixa eu ver se a organização tá ok. A organização tá ok, era isso que eu esperava. Agora eu vou dar um pouquinho de espaço em cada. Eu vou criar aqui para row. Eu só quero um display fax e um gap em 4%. Vamos ver como é que fica 4%. Ficou um pouquinho defasado, né? Uhum. 5%. 2%. Vamos por 1% então. Com 1%, ficou bonitinho. Até ficou legal. Só que eu acho que aqui tá um pouquinho acima, né? Quer dizer, abaixo. Vou precisar mexer aqui, criar uma classe chamada content, para depois eu poder configurar essa classe aqui do content lá no meu CSS. Ou seja, é assim que você vai organizando. Você vai criando o CSS conforme, para você não ter que, para cada um ter que criar um CSS. Eu vou dizer que eu quero ele no padding top, 1% também. Vamos ver aqui como é que será que fica isso. Já foi mais para cima. E, eu acho que pode ser isso. Pode ser isso. Deixa eu ver se tem algo faltando aqui. Hum, não, é isso. Ok, ok. Vamos dar agora funcionalidade a esse botão. O que seria funcionalidade ao botão? A gente pode criar aqui um type. Opa, volta, volta. Submit, submit. E do outro lado, acho que a gente. E do outro lado, a gente fazer o seguinte. Antes de começar a dar funcionalidade a esse botão, eu quero mudar umas pequenas coisas que eu acabei esquecendo aqui também, né? Pode. Essa cena que eu consigo pôr também, né? Pra mudar essa. Vai ficar em padrões diferentes. Ok, aqui, ó. Já tá no mesmo padrão, mas essa coisa vazando aqui ainda tá me incomodando. O que que eu posso fazer? Eu posso dizer que eu quero esse meu componente. Ah, print 100%. Posso fazer isso. Agora ele cola. Tá vendo? Ele tá certinho junto do restante. Não tá aquela coisa vazando aqui feia demais, né? O que a gente pode fazer agora? É... Bom, feito isso, a gente pode fazer mais uma coisinha também. Essa coisa aqui, vamos chamar uma classe action. Pronto. Podemos clicar, copia. Copia. Então, a gente pode action. ah, e nessa action eu posso fazer um padding como. Mas esse padding vai ser. Vamos pôr alto para ver como é que fica. Tá bem. Melhor. 0. 0px. 10. Não, 25. 25 e 20. Vai ficar um retângulo bonitinho. Ok. Podemos também agora mexer no botão, para ele ocupar todo o espaço. A gente faz o
Flex. Isso. Vamos ver, vamos ver. Ó, gostei. Deixa eu ver. Hum, é melhor ter os botões grandes. Ah, tem algumas coisas aqui que estão erradas. Choose a date. Eu acho que não é isso que queremos. Preço pode começar com maiúsculo e aqui vai ser data de validade do produto. Vamos ver se solteiro. Data de validade. Pizza, preço está com uma sugestão estranha. Agora aqui 1,50. Vamos ver. Qual é a sugestão? 1,50. Ok. Ok. E o fechar tá com F minúsculo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa estranha. O preço tá sem cedilha, né? Deixa eu pesquisar aqui porque o meu teclado tá desconfigurado pro S. Então eu tenho que fazer essa gambiarra aqui que vocês estão vendo. Tu. Pego logo a palavra, né? Mais fácil. Preço. Ó, é isso. Então, agora aqui para começar a dar aquela noção, né? Aquela utilidade para os botões. A gente precisa importar mais uma coisinha aqui. No app módulo, a gente, como já tem o Forms módulo, a gente precisa importar o Reactive, esse aqui, e o HTTP Client, porque a gente também vai fazer chamadas HTTP. Ah, voltou. É claro que nesse primeiro momento vai ser mocado, mas no futuro a gente vai fazer para um back-end real, né? Posto isso, voltamos ao component, não esse, perdão, ok. A gente vai ter que criar aqui, ó, produto for, do for group. Vamos ter que importar ah, construtor private for group e dentro do for group, por que que ele está com N? Um problema, quick fix, undefined, assim assertion. Não, não era isso que eu queria. Primeiro tipo for group. Tá, por hora fica assim. Acho que fiz alguma besteira. Sim, claro que fiz besteira. Isso aqui não é do form group. Isso aqui é do builder. A gente precisa construir esse cara aqui. Então é por isso. Esse aqui. Produto form. Agora sim. Eu uso fb.group para construir o JSON. Ahn, Vamos abrir aqui mais uma vez. Tá. Eu vou ter nome produto igual a vazio. Ops. O teclado está desconfigurado.
Quantidade igual a vazio também. Preço igual a vazio também. E data, validade também vazio. Ok. Feito isso, então a gente precisa também fazer algumas modificações no nosso formulário, né? O nosso form precisa sofrer a modificação que vou. Tá, isso aqui sai. Agora eu vou chamar o do form group e vou dizer que é produto form. Eu não sei se foi esse nome que eu dei, foi exatamente esse nome. Então tudo bate. Vamos ver se ainda mantém. Produto form. Ok. Mas eu preciso dar o nome do, do comparo. Eu preciso dar o nome para o form group de cada input, né? O nome que a gente criou. Não, não foi aqui. Podemos até fechar isso aqui. Que criamos aqui. Tá? Perdão. Que criamos aqui. A gente tem que dizer que campo leva qual nome, né? Então, form com name. Esse é o primeiro campo. E lá eu chamei de nome produto, tá? O quantidade eu chamei de quantidade. O preço eu chamei de preço meio, no caso preco, né? Ó, entrou meio preco. E a data de validade, validade. Cadê? Ah, tá aqui. Forma, Ctrl meio. Data de validade. Pronto. Então já criamos o nome para todos os campos do formulário, né? Aqui eu já tinha posto type submit. Agora eu preciso dizer para esse formulário aonde salvar. Aqui em cima. Ok. Um evento chamado ng-submit. Ok. Eu vou gravar ele no on é, produto submit. Ainda não existe essa função. Nós ainda vamos criar. E opa, podemos salvar. Ainda não existe a função, por isso daí, normal. Vamos criar essa função aqui. Ele diz que é um diz from ponto value. Não, sim, é isso. If diz produto value. É isso que eu preciso. Então, eu quero dar um console ponto log. Log, somente um console log. E vamos agora. Opa, o que eu não fechei? Tudo bem, não fechei o if. E vamos indentar o código. TypeScript. Vamos ver se isso funciona. Para isso eu preciso abrir o console. Inspecionar. Vamos colocar embaixo. E console. A gente pode abrir aqui um pouquinho. Limpar tudo. Beleza. Vamos ver se... O que a gente está tentando fazer aqui? Agora, eu só quero saber se, quando eu preencher, obviamente, clicar em salvar, eu quero saber se as informações chegam aqui, né? Porque foi esse o nome da função que eu dei para o meu evento, né? Então vamos
confirmar se isso procede. Limpei de novo. Vamos dizer que é pizza mesmo. Quantidade uma pizza. Valor 1,50. A data de validade dessa pizza, vamos dizer que é o fim do mês. Olha, chegou aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu confirmar aqui. Se para vocês é visível. Tá um pouco pequeno. Mas também eu não sei se eu consigo aumentar mais. É. Mas é isso, ó. Sinal que printou aqui. Tá escrito a data de validade. O produto é pizza. O preço é 1,05. A quantidade é uma. Então, como a gente ainda não tem aqui o back-end formado, a gente vai precisar lá mocar, né? A gente moca da seguinte forma, né? A gente tem um cara chamado Jason Server. Ah, really? Get start. É isso que precisamos. Precisa rodar isso aqui no nosso terminal. O que que ele vai fazer? Ele vai criar lá uma instância de banco só na nossa máquina e enquanto rodar, né? Enquanto estiver rodando e depois ele para, né? Para a gente poder. Não, não é uma instância de banco, é um JSON, na verdade. Ele vai estar rodando como se fosse um banco, mas não é um banco. Olha aqui como que a gente usa. Depois de get start, a gente precisa. Get start, ok, ok, ok. Ok. Fica lá o hash. Ah, ok. Eu posso iniciar o meu JSON, né? Minhas chamadas HTTP nele. Vou abrir aqui um novo. Esqueci de abrir em Bash. Eu fiz em Bash. É, olha lá, 300. Legal. Criou coisas aqui no meu projeto. Temos aqui um DB. Preciso criar um novo esquema aqui, né? Uma nova simulação de esquema. Então, vamos lá. Eu vou chamar de produtos. Produtos. Ok. E fecha. Vamos mantê-la fechada. Aqui ele já aparece. Escrevi com o nome errado. Produtos. E aqui ele já aparece com o nome correto. Se eu tentar utilizar esse link, tá vazio. Se eu tentar utilizar o link, ele já dá o meu produtos aqui, ó, que é o vazio. Mas tá lá, né? Feito isso, já existe um back-end, né? Fake para a gente usar. Vou precisar fazer alguns imports aqui, não? Primeiramente, eu vou utilizar aqui o construtor private. Melhor, precisarei fazer mais um comando, é o ng generate server, só isso. Vou pôr na pasta, que pasta eu posso pôr? Pasta server barra produtos. Vamos ver se ele cria. Criou. Server. Temos aqui a produto service. Criei o serviço. Beleza. Dentro do serviço, eu vou. Não, por enquanto, aqui, né? Eu vou precisar chamar o private. Não, não, private router não. Calma. Service. Service. Produto. Esse aqui. Ok. Eu precisar também iniciar no meu construtor a chamada do dialog. Deixa eu fechar aqui, senão você não vai conseguir ver. Dialog ref. Dialog ref, tá? Mas referente a esse component. Ok. Por enquanto é isso, tá? No meu onSubmits, eu não criei também
Eu não criei também o... Ah, tá. Isso aqui não. Tem que importar. Ok. Eu preciso agora criar no meu serviço o... Eu preciso criar no meu serviço agora a parte de inserir, né? Que é o primeiro ponto. A gente vai inserir. Aqui, então, a gente vai fazer o primeiro carregamento, que é o HTTP. Dois pontos. HTTP client. Ok. E aqui a gente vai add produto, produto N, de qualquer tipo. E podemos dizer que é um observable N. Agora vamos. Peraí. Observable N. É isso mesmo. Então, this. Bom, HTTP post. Será? Fecha. Hum, esse link aqui. Passando produto. Não precisa de subscribe aqui. Observable N. Ok, não tá. Return. E já importou. Foi aquilo que devia fazer. Ok. Lá. Ah, só falta chamar aqui também. Ok. Vamos lá. A gente precisa fazer o seguinte. Agora a gente precisa construir de verdade a parte que vai chamar o, o adicionar que está lá no serviço, né? Então, mantém esse cara aqui. Vai manter ele, não tem problema. Vamos lá. Isso. Ponto. Service. Ponto. Exato. Ponto. Pub. É isso. Ok. E é isso aqui. Pub. Ah, tá ok. Faltou é. Então, eu preciso ter um next val de qualquer tipo. E cliquei errado. Aqui, eu vou querer que no fim ele dê um console, tá? E caso dê erro, não vou querer igual, não. Ele dê erro. Ele deu um console, ponto, erro, erro. Ok. Será que isso funciona? Vamos fazer o teste agora, né? Banco vazio, ok. Limpar aqui o console. Vou criar uma pizza, uma quantidade, 1,50. Estou usando a mesma sugestão. E escolher a data, fim do mês. Olha, parece que foi, hein? Vamos ver? Tá lá. Perfeito. Era isso que imaginávamos. Tem até um ID. Ok, vamos ver se inclui outro. Ah, faltou fazer uma coisa aqui também. É, Ele não fechou, ele só salvou. Se eu clicar várias vezes ele vai salvar vários do mesmo jeito. Não é isso que eu quero. Então, eu até importei lá, mas eu não usei. É isso aí, pronto. A ideia já até me sugeriu. Então é isso. Diz a referência e close. Vamos ver se eu criar um novo.
Bom, que eu já faço dois testes de uma vez. Pizza não. Vamos ver aqui, manga. 10 mangas. É, 1,50 cada manga. É, data de validade das mangas. Nossa, fim da semana, pois. Então vamos lá. Salvar. Parece que salvou as mangas, hein? Será que já tá aqui? E salvou com outro ID. Ó, e é uma manga. Data diferente, quantidade diferente, preço diferente. E fechou. E era isso que a gente esperava, né? Então, legal. O que a gente pode fazer mais? Ah, ok. Vamos, a gente fez agora um insert, que do nosso CRUD, né? Seria o create, né? Agora a gente pode fazer a listagem, né? Então eu posso fazer assim um get ao produtos. Ele já até me dá aqui, ó, observable when, tá? Return this HTTP get produtos. Pronto. É isso que eu preciso. Só tá errado aqui. Pronto. Eu acho que isso tá ficando um pouco repetitivo. E para mim, isso não é legal. Extract read only constante. Vamos chamar de URL. E já que eu tenho URL aqui, eu posso ter aqui também. Nada me impede. Então vamos lá. Get todos os produtos. Agora eu quero que todos esses produtos sejam listados na tela principal toda vez que abrirmos a tela principal. Então aqui eu terei um list produtos list. O que ele vai fazer? Vai fazer um this. Ah, faltou por o mesmo que eu pus nesse component, eu tenho que pôr no outro. Se não, ele não busca nada, né? Ah, claro que está errado, porque não fizemos o import devido, né? Então, import devidamente feito. Precisamos agora fazer um this ponto service ponto get all produtos. O que a gente vai poder fazer? Um subscribe. Um subscribe. Que não vai ser dessa forma. Next. Dois pontos. Has. Não, somente has. E erro. Eu quero que ele retorne erro tipo response. E faça comigo aqui um console. Ponto. Erro. E o meu response. Agora, o meu. E quando der certo, eu quero que ele faça assim. Mas eu não coloquei o on. Isso que faltava. Não está importado, por isso deu erro. Ok. Obrigatoriamente eu preciso implementar um init. Mas quem vai ser o meu init é esse this ponto. Ó, tanto que eu vou fazer só mais uma vez, eu vou fechar aqui, ó, e vou listar de novo, tá? Vou mandar ele listar de novo, eu vou atualizar a página para ele listar. Veja bem, o que ele apareceu aqui? A pizza e a manga.
Perfeito, era isso que eu queria. Então, o nosso CRUD já está tomando forma. Ele já tem o create e ele já tem o listar, né? Já resgata. Agora falta o delete, deletar uma linha, e falta o update de uma linha. Sendo que ainda não temos um componente de tabela que vamos começar a criar agora. Então, para isso, a gente volta lá no Material, né? Vai procurar aqui uma table. Pode pegar um exemplo aqui. Uma table que já faça bastante coisa. Ó, table legal. Essa table aqui é legal porque ela tem já, ó, coordenação, ela tem uma filtragem e ela tem aqui também uma paginação. Vou usar essa aqui mesmo. É, eu consigo colocar ela aqui no meu component. Ops, não copiei direito. Preciso colocar lá no meu component. Tá? Hum, vou precisar importar todas elas também no meu for. Vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou colocar lá na HTML. Ok. No type. Ah, aqui ele me mostra que eu preciso disso. Hum, e eu vou precisar disso. Por enquanto só, né? Ele aqui. Puta, esse cara vira uma exclamação, porque não importa que tipo. E esse cara também, esse cara também. Ops. É, quando ele fizer a listagem. Cadê? Ah, tá ok. Eu quero também que ele me faça o seguinte. This. Ponto. Deixa eu ver o que ele vai fazer. O construtor não tem nada mais. This ponto. Bypass. Igual ao new map table data source. E nesse caso será o has. This ponto data source. Ponto paginator. Aqui será só o this paginator. E this ponto data source. Ponto. Ó, será igual só. É isso. Então eu peguei o que é o do after, né? Tudo que é do after e botei quando ele carregar a lista. Hum, tem erro? Claro que temos erro. A gente não importou essas coisas lá no. Vamos ver. A gente não fez o import da table lá no nosso módulo. Mas aí vamos precisar de mais além da table. O client. Ué, aham, sim. E os demais. Que são
Esses aqui já existe. Tá, ok. Já existe e já existe. Então, esse não precisa, não precisa. Table model. Ok, basta estar presente no outro. Pronto. Parece que funciona. Ah, tem algumas coisas aqui que ainda estão no padrão do antigo, né? Do que pegamos. Mas a gente altera isso aqui. Tá. O que a gente tem no nosso banco de verdade é o ID mantém, o progresso não existe, no nosso caso aqui é um nome produto, quantidade, quantidade, data de validade, data de validade e acabou. ID, nome produto, faltou o preço. Não preciso de nada disso aqui, posso só tirar. Faltou o preço. E assim, vamos colocar aqui, esse porcentagem não existe, produto. E agora, quantidade. E agora, preço. E agora, data. E DT. Então, só validade. Hum, tá. A gente pode fazer como fizemos, pegar aqui o que já foi escrito no component. Cadê o preço? Ok. Precisamos, então, criar esses nomes. Nome, produto, quantidade, preço, data, data, unidade. Tem alguma coisa errada no meu name. Destination provide name. Será que eu coloquei alguma coisa errada? Não, não.
Hum, hum. Ah, claro. ID, vou alterar isso aqui. E quantidade. Isso. Dado de validade. Ok. Eu acho que eu consigo, se eu vier na date, mapear dessa forma, assim. Ah, uhum. Deixa eu ver se existe algum exemplo com data. Provavelmente deve ter algum exemplo com data. Ah, esse aqui vai ter um exemplo com data. Title state. Ah, fica para trás. Por isso. Já que resolveu? Ah lá, ficou bonitinho a data. Que legal. Seguindo então. Então também para preço, para valor, né? Valor monetário tem também aqui um filtro já pré-pensado, digamos assim, do Angular. Posso colocar o tipo de moeda que eu quiser, nesse caso aqui o nosso real, né? Esse aqui é o ticker, né? O nome da moeda na bolsa, e ele já bota o real na frente. Se eu quiser botar aqui que é dólar, pronto, ele já vai lá, euro, ele já altera. Então, nesse caso vai ficar o famoso DRL, né? Agora aqui então a gente já consegue ir para a parte da edição e da deleção, né, de algum artigo dessa lista. É, pode criar aqui mais um NG, né? E em vez de ser validade vai ser ação. Mais uma vez, o meu teclado daquele tipo, né? Pego aqui e tudo certo. Ação. E posso aqui botar dois buttons. Primeiro vai um button. Um, mat. Beleza. Mat icon. Edit. Mesma coisa. Eu. Ah, mas também precisa ter a cor, né? Não. Primeira é a primary. E a segundo botão. C. Word. Tá dando erro porque ainda não existe isso na lista, né? Delete. Mas a gente vai colocar essa ação na lista. E vamos adicionar aqui agora para parar de dar erro, que é o mesmo erro anterior. Não estava com o nome certo. Hum, tá, pronto. Dois ícones de editar e de deletar, que ainda não tem função. Opa. O que a gente pode fazer? A gente pode também melhorar isso aqui antes de
Peraí. Boa pode ser maiúsculo. Pode melhorar isso aqui, né? Pra não bater nas bordas. Vamos ver o que que a gente faz aqui. A gente pode criar aqui um table. Não, ponto table. Formata, né? Abre tudo de novo. Vou pegar esse table. Será que eu tenho... vou ter um table aqui. Ah, table... Tabela. O table já é um nome, já é algo mais reservado. Tabela não vai ser. Tabela você vai poder fazer o seguinte. Padding, em vez de alto, ser 1%. Perdão. Acho que tá bom. Margem zero. Alto. Tá legal. E para esse filtro, né? O que a gente pode fazer também para esse filtro? Legal. Ah, peguei ele. E pode pôr aqui. Boa, bateu lá no cantinho. É isso que eu esperava. Legal, legal, legal. Será que eu consigo fazer é, a- igual temos aqui? Appearance. Será que dá para fazer? Também não dá. Um garro, um garro. Ah, não, também não é no input. Claro, nunca vai agarrar. Isso aqui é sempre no ó, garrou. Ó, que bonito. Ó, tem o padrão da pesquisa. Manter o padrão e manter o padrão nessa tela. É isso. Então a gente pode começar aqui pelo delete, né? Então vamos lá para o serviço. Vamos criar primeiro o método de deletar. Delete produto. É isso mesmo. Mas eu não vou querer passar tudo isso não. Vou querer passar só um ID number para ele deletar. Vamos por aí. Vou pôr return. Claro, não terminei. This realmente está com erro. HTTP deletes. Só que eu prefiro fazer da seguinte forma. Essa é uma boa sugestão, mas eu quero fazer dessa forma aqui. Não, não. Uhum. Barra. Que assim eu consigo pôr a barra no fim. Nem todos vão usar barra.
eu consigo pôr a barra no fim e ainda usar o ID. É, tá. Agora vamos usar esse método na nossa classe, que tanto já fizemos. Vamos lá. Deletar produto. Essa classe aqui vai receber um ID do tipo number e this ponto service petition delete products. Exato. Tem também o subscribe. Ok. Fechei o subscribe. Talvez lá também tenha que ser. Vou usar o next. Next, como sempre. Val N. Talvez nem precise do N. Isso. Tá. Tá. Val I. Error. Next. Erro. Erro. Os pontos. Uhum. E aqui eu quero console ponto erro. E aqui eu quero console ponto log. Mas eu também quero que depois ele atualize automaticamente a lista. Produtos lista. Abre e fecha. Beleza. Acho que a gente consegue testar. Vamos apagar esse. Ah, claro, ainda não criamos o evento no botão. Vamos lá no botão, vou deletar. Clique. Agora sim. Ah, ponto ali. Faltou passar a linha ponto .id aqui. Talvez agora a gente consiga deletar essa terceira linha. Pronto. E foi realmente deletado. Podemos buscar quantas vezes quiser e não vai aparecer de novo. Se eu apagar a pizza, a mesma coisa. E automaticamente ele já chamou a lista de volta. Se você também quiser ver aqui no banco, ó, antes tinha dois, né? Até mais. E agora eu deletei. Se eu atualizar, ele tem que aparecer somente um e tem que ser a manga. Exatamente, era como esperado. Então, ou seja, estamos já conseguindo usar chamadas REST. Conseguimos já, no nosso serviço, ter o adicionar, o listar e o deletar. A gente já faz filtros e a única coisa que falta agora é o update, né? Alterar um registro. Tem um detalhe também que falta aqui, que é o seguinte. Quando eu incluo mais um, né? Vamos lá, eu deletei a pizza, eu vou incluir de novo a pizza. Tá, 1.5. Tá, salvei.
ele não atualizou a lista. Eu vou precisar mandar rodar para que ele atualize a lista com a pizza novamente. Não é isso que queremos. Então, é, no, aqui no nosso component, o que que a gente vai fazer? É, no open, né, ou quando você manda abrir, a gente vai criar uma constante, chama dialog path igual, beleza? Nós vamos dialog, não dialog, dialog after, after close, subscribe, tá? E aqui, já entendi. Ele ainda não assimilou, ok? Vamos lá, next. Hum, abre e fecha. No caso não vai ter erro porque, né, não é nem necessário, mas vamos lá. If val talvez se eu não manter o mesmo nome desse cara e chamar de dialog atual, ainda assim deve. Poxa. Mas ainda precisamos de uma pequena alteração aqui. Ah, chamar aqui de. Isso aqui, claro que vai sofrer outro import. Então, o que a gente tem aqui? Não precisa mais desse. Eu acho que agora funciona. Vamos lá. Vou incluir um manga banana. Um, dois, 25. Ainda não. Também porque esqueci de pôr o true aqui. Pronto. É isso. Vamos lá, mais um banana. Maçã. Quantidade. 3. Ah, agora sim. Faltou o true aqui no close. Então, funcionando. Podemos ir para a parte da edição. É, ele como padrão, deixa eu apagar mais um aqui para ficar mais visível, tá? Ele como padrão, ele deixa o fechar incluir. Veja bem, tá vendo? Fechar tá incluindo. Isso é mais um problema que a gente pode sanar da seguinte forma. É, vamos no editar. Tá. Beleza. O fechar, ele precisa receber um parâmetro aqui. Eu posso dizer que é o type botão. E eu preciso entregar aqui um parâmetro para ele, que ele já tem como padrão
Match dialog close, ele já vem com true. Então, se você botar com false, significa que esse botão não vai fazer nada, né? Vamos lá. Se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, aqui não escreve letras, você escreve números, né? 1, 8, 4. E aqui eu fechar, ele não insere. Por mais que você salve, ele não insere. É, pronto, ele não insere outro. O Date Picker, ele tem uma particularidade também, para não ficar essa coisa feia que fica aqui, padrão americano, né? Que tem um mês na frente. Consegue fazer uma coisa aqui? Chama Date Picker. Ele vai nos dizer cá embaixo, ó, o que que a gente precisa fazer. Olha, é aqui, ó. O padrão local do código, tá? O que a gente faz? A gente pega esse provider aqui. No nosso caso, a gente pode pôr PTBR no provider. Então, você sabe que agora você está vendo o padrão com 8 na frente, dia 21/8/2023. Como é que a gente vai passar a ver agora? PTBR ou PTPT vai dar no mesmo? E você vai passar a ver o padrão da data. Vamos inserir aqui sei lá, pão. Hum, barato pra caramba. Data de validade do pão. Olha, tá vendo? Vou botar o dia 21 mesmo, que a gente tinha botado antes, ó, 21/8/2023. Será que a gente salva assim? Olha, que bonito. Que bonito. Então agora, visto isso, né? Pequeno detalhe, a gente consegue, pelo menos, começar a fazer a ação de edição. Mesma coisa, né? Clique e editar produto. Só que a gente vai passar a linha inteira, tá? É, agora precisamos ir no nosso component e fazer algo do mesmo sentido. É, óbvio que recebeu data, né? Data N, é, this ponto dialog ponto open, e agora sim, é exatamente isso. A diferença é que a gente vai abrir um data. Agora, aqui, a gente vai fazer algo um pouco diferente. A gente tem que fazer um injection. Arroba injection, inject, espaço, uh, dialog data, private, a data, recebendo a data, n. Ah, claro, não foi importado ainda. Pronto. Então, eu preciso agora implements on int, tá? Agora eu preciso implementar ng int, tá bem? This ponto product for batch. Data. Tá ok? Quando eu clicar em algum aqui, ele já precisa preencher, tá? Precisa preencher. Precisa preencher e já está preenchendo. É isso que a gente esperava. Agora, a gente tem que mexer no mecanismo de salvar, que no caso seria transformar o editar em editar e o salvar em salvar, né? A gente não pode mandar tudo pelo mesmo lugar, a gente tem que mandar de formas diferentes, né? Por métodos diferentes. Então, só falta criar também aqui, né? O nosso update. Opa.
update produto, que recebe um ID sim, e recebe um date em, né? Eu vou fazer um return desse, pronto. Putz, exatamente, mas também eu tenho que receber o date e fechar tudo. Fiz algo errado? Fiz. Eu fechei aqui, interpolei aqui o botão da forma correta. Tá. Preciso pegar esse cara aqui, né? E passar pra cá. Ah, um pequeno detalhe. Eu preciso saber quando esse botão é ou não de edição. O que que eu posso fazer? Bait existe, então é o update, é editar. Se não, salvar. É, eu acho que não é date, é data. Hum, data. Data, é private, não pode ser private. Tem que ser private. Aqui. Ok. Vamos ver o botão. Se eu clicar aqui, salvar. Ah, eu não salvei? Acho que eu não salvei. Se eu clicar aqui, salvar, fechei, editar. Beleza. Agora eu preciso fazer um mecanismo aqui dentro do. Opa, aqui dentro dos submits. Cadê os submits? Beleza. É, this, if, né? Else. A minha ideia é, se existir alguém já no data, né? This ponto data, data. Se já existir alguém no data, eu mando para o método editar. Se não existir, eu deixo no método mesmo do salvar. No procedimento de salvar. É, o que eu posso fazer é this ponto service ponto. Temos lá o update. Tá. This ponto data ponto id vírgula this ponto data. Não, this ponto for value. Ponto. Ponto. Subscribe. Next. Aí é tudo igualzinho, né? Values.n. Posso fazer até um método aqui, só desse pedaço, para não ter que ficar chamando toda hora, né? Fazer um método desse pedaço aqui. Refactor, extract a method in class. Response. E em vez de eu ficar escrevendo isso tudo, eu só chamo duas vezes. Qual é o problema agora?
Por que que Ah, claro, não veio desse. Mas a funcionalidade é a mesmíssima. Posso fazer com aquele meu TypeScript Spirit, tirando. Eu gosto de ter um pula linha aqui, e vamos ver se isso funciona mesmo, tá? Eu quero alterar só a manga. Vou dizer que a manga é 9. 1,90. Vou alterar de novo a manga. Ela está alterando, mas ela não está relendo a lista. Por quê? Se era para ser feito tudo igual, não alterou. Provavelmente a gente tem que voltar. Ah, tá bem. É isso. A gente não fez dessa forma. Seria também para depois que ele fechar, aí sim ele submeter a página. Agora vamos lá. Formatar. Não. Format. TypeScript. Vamos ver. E agora vai para 3. Automaticamente foi para 3. Era isso que a gente esperava. Então, nesse momento, ele consegue excluir e atualizar automaticamente. Ele consegue editar banana, fermento, né? Vamos botar aqui algo bem diferente de banana. Editar, ele consegue incluir já automaticamente. Agora sim, a banana. Hum, hum, data de validade. E automaticamente ele já vai fazendo, consegue fechar sem alterar. E no nosso banco emulado, você vê que vai estar tudo lá, né? Então, o que acontece? Os próximos passos serão esses. A gente vai criar esses serviços no lado do back-end, de verdade, né? E depois vai guardar num banco real, né? Um banco de verdade. E obrigado por ter assistido até aqui. Sei que foi um vídeo longo. Tentei fazer o possível para ser o mais rápido possível, sem perder explicações de possíveis dúvidas. Mas, de qualquer forma, tudo que tiver, tudo que tiver aqui, eu vou pôr no Git, tá? Vou deixar na descrição o link desse front-end e dos posteriores. Então, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. E tamo junto.